Considere as afirmativas e verifique quais estão corretas. A primeira, 0,001 elevado a menos 3 é igual a 10 à nona. Vou pegar o 0,01 e transformar em potência de 10 e aí eu vou verificar se eu chego nisso. 0,0001 elevado a menos 3 é o mesmo que... Esse menos 3 não ficou bom, não. É o mesmo que... Esse número aqui são 3 casas depois da vírgula, então eu pego 10 a menos 3. 10 a menos 3. Se fossem 2 casas depois da vírgula, por exemplo, 0,01, seria 10 a menos 2. Se fossem 4 casas, 0,0001, seria 10 a menos 4. Então é número negativo, porque é uma potência de 10 invertida, a potência de 10 está no denominador, e o número de casas depois da vírgula é o número do expoente que você vai colocar ali. Então isso entrou no lugar do 0,001. Isso está elevado a menos 3. Potência de potência, o que você faz mesmo? Conserva a base e multiplicam-se os expoentes. Menos 3 vezes menos 3, menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Foi o que ele afirmou? Foi. Então eu vou falar que a afirmativa 1 é uma verdade. Próxima. Raiz quadrada de 25 igual a mais ou menos 5. Não. Por que não? Definição. Raiz quadrada de um valor A tem que ser igual a um único valor B. E a gente está pensando em números reais aqui a princípio. Ali o 25 é real. Para números reais, uma raiz quadrada só existe de valor positivo. E o seu resultado também tem que ser positivo. Ou seja, o raiz quadrada de 25 será 5. Não mais ou menos 5. Cuidado para não confundir isso com uma ideia que a gente tem muito semelhante, que é assim, olha, você tem x quadrado igual a 25. E aí você inventa que tira a raiz dos dois lados para chegar no x. É verdade. Só que a gente acrescenta na frente da raiz, não é o resultado da raiz, se acrescenta na frente dela o mais e o menos. Por quê? Porque aqui você está buscando valores que elevados ao quadrado vão dar 25. Existe um valor que ao quadrado dá 25, que ele é positivo, porque mais com mais dá mais, que é o 5. E existe um valor que é negativo e que elevado ao quadrado também vai dar 25. Porque menos com menos vai dar mais, é o menos 5. Menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Então aqui você está resolvendo uma equação quadrática, uma equação de segundo grau, e portanto buscando os dois valores que ao quadrado podem dar 25. No entanto, o valor da raiz em si é único e ele é o positivo, o valor 5. Então a afirmativa 2 nós vamos marcar que é errada, falsa. A afirmativa número 3 dá um produto de raízes. Só que eu só consigo fazer a multiplicação de raízes se elas forem de mesmo índice. Como aqui não tem nada, é raiz quadrada. Aqui é raiz cúbica, aqui é raiz quarta. Se você pegar os números 2, 3 e 4 e tirar o mínimo entre eles, o mínimo é 12. Então o que eu vou ter que fazer? Transformar essa aqui em uma raiz de índice 12, transformar essa também numa raiz de índice 12 e essa também. Então vamos olhar para a raiz quadrada. Eu vou escrever o 2 aqui, tá bom? O A é o valor que está lá dentro. Se ele não está elevado a nada, ou não tem nada escrito que ele está elevado, é como se ele tivesse elevado a 1. Eu quero transformar isso em uma raiz de índice 12. O que eu tenho que fazer? Multiplicar o 2 aqui por 6. Só que toda vez que eu quero modificar o índice da raiz, eu tenho que também multiplicar o expoente do número que está lá dentro da raiz. Então, você vai multiplicar por 6 aqui, você multiplica por 6 lá dentro também.
essa raiz quadrada de A vai se tornar raiz índice 12 do A elevado à sexta. Guarde isso aí que já já a gente volta a pegá-lo. A outra é raiz cúbica de A quadrado. Raiz cúbica de A ao quadrado. O que eu vou ter que fazer? Vou transformar em 12. Para transformar em 12, o 3 tem que ficar multiplicado por 4. Assim como o expoente também tem que ser multiplicado por 4. Isso vai nos dar uma raiz índice 12 do A elevado à oitava. 2 vezes 4, 8. A última raiz que você tem ali é uma raiz quarta. Raiz quarta de A elevado à terceira, ao cubo. Para modificar o seu índice virar 12, você vai multiplicar por 3, consequentemente o expoente tem que ser multiplicado também por 3. Isso vai se tornar raiz de 12ª ordem do A à nona, 3 vezes 3. E aí, você não estava multiplicando as 3 raízes? Então agora você vai fazer esta, vezes esta, vezes esta. Como estão raízes de mesmo índice, você pode fazer o produto virando uma raiz só. E aí você vai multiplicar esse número, por esse número, por esse número. Então você vai ter raiz 12ª ordem do A à sexta, multiplicado pelo A à oitava, multiplicado pelo A à nona. Tudo na mesma raiz. Você só pôde fazer isso porque as 3 passaram a ser de mesmo índice. E aí a gente tem uma propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Você conserva a base e soma os expoentes. 6 com mais 8 são 14, 14 com mais 9, 23. E aí ele faz uma transformação que a gente vai fazer também. Se fosse 24, isso aqui está valendo, porque 24 por 12 dá 2, o resultado seria A quadrado. A transformação que ele quer que você veja é esta. Para simplificar uma raiz de índice 12, você precisaria ter aqui expoentes 12. O que eu vou fazer é separar 12 do 11. É fazer o processo inverso do que você fez daqui para cá. É pensar em um expoente 12 para poder cancelar com essa raiz e aí imaginar quem que somado com o 12 vai dar o 23? 11. Então 12 mais 11, 23. Ok, produto de duas potências de mesma base, sendo que um dos expoentes é 12 e o outro é 11. Isso continua sendo igual a isso. Vantagem de ter feito essa transformação. Quando você tem um produto dentro da raiz, você pode voltar e separar num produto de raízes. 12ª ordem do A a 12 vezes raiz 12ª ordem do A elevado a 11. O valor que está ali no expoente é o mesmo da raiz, cancelam-se. O valor que resta aqui é o A. E o outro não tem o que fazer, então fica a raiz de 12ª ordem do A elevado a 11. Foi o que ele disse na afirmativa 3? Sim. Então, ela também eu vou marcar como uma verdade, ela estava correta. Ele tinha pedido para que nós verificássemos quais afirmativas estavam corretas, a 1 e a
3, a alternativa que diz isso, C.